Sempre estamos atentos a cada mês que tem campanhas mundiais de atenção quanto a problemas de saúde. Março, por exemplo, é Lilás, que é o alerta de prevenção ao câncer de colo de útero. Conscientizar a população feminina, as mulheres, portanto, e apoiá-las no enfrentamento a esse tipo de câncer. O câncer de útero é o terceiro mais frequente entre as mulheres no país, atrás do câncer de mama e de colo retal. E é a quarta causa de morte entre mulheres por câncer. Quer dizer, nós estamos falando de um universo cujo risco é sempre bom evitar, é um contingente enorme, né? Se a gente considerar que nas estatísticas temos aí metade ou às vezes até mais, dependendo da estatística, mais mulheres que homens. Basta ver aí, por exemplo, o contingente eleitoral. Quando a gente olha a estatística de eleitores, vamos ter que sempre ver que um pouco a mais, inclusive, é composto de mulheres. Então, é um universo muito grande, o assunto é muito sério, e para tratar sobre ele é que nós trouxemos aqui ao programa a doutora Tamara Pagioro, que é ginecologista. Doutora, obrigado pela presença, viu? Bom dia. Muito obrigada, bom dia. Tudo Eu bem? que agradeço. Tudo jóia. Nós vamos falar, sim, sobre o câncer de colo de útero, doutora. Mas eu não sei se vou ser aqui inoportuno em tratar inicialmente de um assunto que é de ordem pessoal, porque ao levantar aqui o seu histórico, há uma história contada aqui que eu queria saber se é verdade, de que você, ainda jovem, teria perdido sua mãe exatamente para esta doença. Sim, Até então ela não era médica, evidentemente, era jovem ainda. A doutora Tamara é aqui de Matão, atua aqui em Matão, e perdeu a mãe, você tinha 11 anos de idade. isso. Ela, 11 anos. ela descobriu o câncer quando ela ainda tinha 26 anos. 26. E Vinte e você seis 11. anos eu tinha. Não, eu tinha 8 Oito. nessa época. 8 anos. E aí o meu irmão tinha 3. E aí, com 3 anos após, ela fez todo o tratamento. Mas 3 anos após ela chegou a falecer dessa doença. E desde então eu frequentava hospitais, desde que ela descobriu a doença, frequentava hospitais, a gente ia para Barretos. Foram vários anos. Vários anos, foram 3 anos de E você tratamento. acompanhou, começou a conviver nesse meio. Isso, e aí eu comecei a me Até apaixonar ali- pela medicina. Até ali você nunca tinha pensado na hipótese de ser médica. Não, eu ainda era muito criança, É, né? Falava, também ai, o era que você muito. quer ser? Eu queria ser professora. Depois eu não tinha, assim, uma cabeça, né? Vamos dizer, não tinha uma maturidade para isso. E aí depois que foi vindo a parte do ensino fundamental, já o segundo, né, ano do fundamental, chegou a vir a parte do ensino médio, a gente começa a pensar em profissões. E desde então, quando a gente começou a ir a hospitais, passar pela doença, ver o sofrimento, eu comecei a pensar na medicina. E quando eu fui cursar a faculdade, realmente, a matéria que eu mais gostava de estudar era a parte de mulher. Eu acho que eu me identificava mais Você com não as se importa mulheres. de falar desse assunto? Não, Eu estou não. perguntando isso porque nós não combinamos este assunto. Você Sim. veio aqui combinado de falar sobre Eu o falo câncer, que né? Eu falo que isso virou uma missão de vida, praticamente, Que porque coisa. eu falo que Deus escreve certo por linhas tortas. Ninguém quer perder a mãe É. em nenhuma idade, piorou muito novinha. Mas passar por esse processo, chegar na parte da juventude, primeira menstruação, primeiro namorado, as frustrações e as conquistas, e não ter a presença da mulher para para todo mundo, Faz mas para uma falta, né? menina é muito Faz forte muita e faz falta, muita né? falta. Então eu falo que eu ressignifiquei o que era para ser um momento de dor, eu tentei trazer como um benefício para mim. E esse benefício foi cursar a faculdade, cursar a ginecologia e obstetrícia e hoje poder vivenciar coisas diferentes para outras mulheres, poder proporcionar uma prevenção ao invés de diagnosticar uma doença. Uma morte a gente quase sempre tem dificuldade de entender, né? Sim. E às vezes fica de mal com Deus. Mas como é que você fez isso comigo, né? No teu caso, né? Sim. No momento ali de pré-adolescência, que a mãe é tão importante do lado e tal, e Deus levou, e você, enfim. Mas eu falo sempre aqui que as decisões de Deus sempre traz consigo muita sabedoria, porque de um lado aconteceu isso, de outro te revelou para a medicina. Exato. E
E aí fez você escolher a medicina por uma contingência da perda da sua mãe. Só que medicina depois, numa vida inteira, vai exigir muito senso humanitário, porque essa profissão, quem entrar nela só para ganhar dinheiro não vai ser um bom médico nunca. É preciso que o sujeito tenha esse sentido de humanidade. Sim. E aí é que eu pergunto para você, apesar da sua escolha ter sido em razão de um drama, né, de um trauma na sua vida, deu certo que você gosta do que escolheu ainda. Sim. Olha que perfeição, né? Muito perfeito. Já parou para pensar nisso? Já. Eu falo porque na minha profissão, naquele tempo nós não tínhamos esse negócio de teste vocacional. E os pais, o que você vai ser? Não tinha muito o que você vai ser. Você pegava o que tinha. Era família pobre, não tinha. Não tinha, o que viesse era lucro. E eu escolhi minha profissão porque dava certo, né? Tinha uma voz bacana lá, então eu vou trabalhar nisso. E não é que deu certo, que era exatamente o que eu gosto, né? Porque senão eu tinha parado. Por isso que eu fiz essa pergunta para você. Você saiu de um drama, te colocou na medicina, mas na medicina exige-se muito mais do que o drama que você passou. Com certeza. E deu certinho, né? Você gosta do que faz, né? Eu amo o que eu faço. É. Não, e eu trabalho também com a parte da obstetrícia, que é a parte de gestação. Então você vê aquela mulher, eu falo sempre disso, você vê aquela mulher que deseja engravidar, deseja ter um filho, e aí quando ganha esse nenê, o amor que ela tem por um ser que ela nunca nem viu, eu acho que esse amor de mãe para filho, eu me sinto abraçada, vamos dizer assim, como se fosse o que a minha mãe sentiu por mim. Então, eu acho que isso me dá um acalento de fazer essa parte. Falo que é maravilhoso, eu não Você tenho que... vê esse milagre quase todo dia. Sim, Já pensou? é tão gostoso. Eu falava outro dia aqui do doutor... Meu Deus, ele agora deu já uma... Hamilton? Doutor Hamilton. Né? Outro dia a gente falava dele aqui, né? Que também... Você já pensou o que esse homem viu na vida já? De nascer pelas suas mãos, né? Uma vida. Sim. É É? muito maravilhoso. É divino. Você É. pensar que é um grãozinho de nada, que você é imperceptível, né? Um esperma, e virar um bebê de pensou? 50 centímetros com 3,5 kg. Como que isso virou? A gente entra aqui no estúdio muitas vezes falando as coisas e você está com a cabeça já na frente, pensando em outra coisa que vai ter que chamar, enfim, a cabeça da gente fica ali o tempo todo vagando para cá e para lá e tudo mais. Eu fiquei pensando, vocês entram num centro cirúrgico para trazer à luz uma criança. Vocês entram com seus problemas também, todo mundo tem problema, ou problema ali de dentro do hospital mesmo, ou pessoal e tudo mais. E aí você se vê diante de uma situação em que é preciso muita concentração, imagina, não é? Sim. É. E conta como é isso aí, como é que vocês desligam as coisas para focar naquilo que vocês vão fazer? Na verdade, assim, a gente tem um contato com aquela mulher já desde o pré-natal. Então, quando você chega ali, parece que é uma tomada que liga e desliga. É automático, não tem uma preparação assim, agora eu preciso me concentrar nisso. É automático isso. Você começa a conversar com a paciente, parece que você vai desligando os problemas pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu sempre faço uma pergunta do que seria, eu chamo de a pergunta que o povão faria. Tá. Eu faço pro profissional que vem aqui, né? E na sua especialidade eu vou perguntar, depois nós vamos entrar no assunto que a trouxe no programa. Certo. Mas é a pergunta que o povão faria, porque já ouviram agora há pouco a senhora falar, eu sou obstetra. Bom, se eu disser que ela é ginecologista, a maioria vai saber qual é a especialidade então dela. Sim. Mas obstetra, todo mundo sabe que existe, mas uma boa parte não sabe o que ele faz na prática. É isso que eu queria saber de você. O obstetra é aquele médico que trabalha... A ginecologia... Só para fazer esclarecimento. Sim. A ginecologia obstetrícia, ela é uma residência só, você cursa os dois cursos, as duas especialidades juntas. Tá. Mas a ginecologia, ela trabalha com a parte da saúde da mulher, não gestante. A obstetrícia, ela trabalha com a parte da saúde da mulher gestante. Então, aquela mulher que deseja engravidar, a mulher que engravida e a mulher que vai parir. Então, são esses 3 períodos. Isso é o obstetra quem faz, o acompanhamento da mulher gestante, mulher grávida. Obstetra tem que estar presente no ato do nascimento?
Sim, hoje em dia, geralmente o obstetra está presente, então partos hospitalares o obstetra está presente. Existe hoje os partos domiciliares, que no caso pode ser por uma enfermeira obstétrica, não precisa o médico estar ali. Mas tem que ter uma equipe capacitada, que tenha a recepção do neném, então tem que ter uma enfermeira obstétrica, uma enfermeira pediátrica, né, neonatologista, para estar junto. Mas sim, o obstetra está presente em alguma fase dessa gestação, o obstetra está presente. Você veio de onde? Eu vim de Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul. Aparecida, a primeira cidade ali do Mato Grosso, atravessando a ponte ali, né? Isso. Eu vim estudar nessa região, encontrei meu marido, casei, ele Ele trabalha era aqui. daqui? Não, aí ele veio Também não? transferido para cá. Ele Ele trabalha no Senai, aqui. aqui de Matão. Olha que legal. Que E legal. aí eu vim Você pra está cá. quanto tempo aqui? Há 2 anos. Como moradora, né? Vai fazer 2 anos que eu tô aqui. Agora, trabalhando aqui, eu trabalho desde o final de 2017. Olha que legal. Seja bem-vinda, Muito né? obrigada. Seja bem-vinda e fique sempre com a gente, porque a gente precisa de médicos assim, que têm paixão pelo que faz. Tua mãe se chamava Sulmaia? É. Por que esses nomes assim? A origem deles? A minha avó viu em alguma novela, gostou e colocou. Eu pensei que fosse um nome árabe, alguma coisa assim. Mas foi. Não. Mas ela viu em alguma coisa Não, de televisão. acontecia muito isso, né? Acontecia. O meu nome era. O meu pai escolheu meu nome porque tinha um cara que jogava no Corinthians, olha só. E você é corintiano ou não? Não, é palmeirense. E ele gostava do estilo de jogo do sujeito lá naquela época, né? E ele pegou e botou o meu nome por causa de um corintiano. Ah, não! Ô, seu Luiz, não faz isso. Brincadeiras à parte, vamos agora ao assunto que traz aqui a doutora Tamara Paggiolo, ginecologista. Foi muito bom a gente ter conversado isso. Sim. E acho que a população vai conhecer ainda melhor, né? Sua origem, seus propósitos. E certamente todos ficaram emocionados com a sua história, né? De saber que ela nunca tinha pensado numa profissão ainda. A mãe foi acometida por câncer, exatamente um câncer de colo de útero. Alguns anos depois ela perdeu a mãe. Nesses anos que a mãe ficou adoentada, ela acompanhou a mãe nos hospitais e tudo mais. E a partir dali ela começou a pensar na possibilidade de ser uma médica, exatamente. E aí ela foi fazer medicina e escolheu exatamente cuidar de vocês, mulheres, não é? Naquilo que pode acometê-las, e que foi o caso que aconteceu com a mãe dela. É uma história muito rica, muito bonita, e que certamente emocionou muitos de vocês aí, eu tenho certeza. E ela vem aqui para falar, então, do câncer de colo de útero, que, pelo que eu vi aqui, é o terceiro mais agressivo contra as mulheres, não é? Sim, a gente só perde para o câncer de mama, que é o primeiro. O segundo é o câncer coloretal, que é o de parte intestinal. E o terceiro seria o câncer de colo de útero. Entre os cânceres que atingem órgãos unicamente femininos, então seria o segundo, né? É isso, ele seria o Seria o segundo. segundo, porque o colo de útero, desculpa, de reto O câncer de intestino pode ser para homem ou para homem e mulher. mulher. Sim. E se a gente pensar dos cânceres que podem atingir mulheres em órgãos que são específicos dela, é o segundo, É. né? Então é grave, não estamos falando de... Né, Adalberto? Sim, sim. Caso... Segundo na mulher. Qual é o grau de agressividade dele comparado a outros? Depende do estágio que a gente diagnostica ele. Hoje o câncer de colo de útero ele tem um rastreio que é muito conhecido na população, que é o Papa Nicolau. Então é acessível, tem nas redes públicas, tem nas UBSs, nos postos de saúde. Então, graças a Deus, essa disseminação da informação à população de fazer o exame diminuiu o número de acometimentos comparado a outros anos que a gente não tinha tanto acesso. Mas ele ainda é uma doença que tem uma morte alta. Hoje, a gente tem, a cada 90 minutos, uma mulher morre por câncer de colo de útero. É um valor alto ainda. Muito alto, né? Então, é um número muito alto. Interessante que, apesar disso, ele é mais facilmente detectável, né? Sim. Porque tem campanhas periódicas aí de exames, tudo, né? E mais do que isso, a gente tem vacina contra. Então, assim, é uma... Me fala da vacina, como é? A vacina hoje ela é disponibilizada pela rede pública, pelo SUS.
em pessoas, né, meninos e meninas de 9 a 14 anos. Que é o O HPV. HPV. Isso. É a vacina contra o HPV, ela está disponível entre 9 e 14 anos. E essa vacina completou 10 anos agora, no começo do ano, que a gente teve a inserção dela na rede pública. E quando lançou lá em 2014, a gente teve um número muito alto de vacinações, graças a Deus, que foi quando colocou nas escolas a vacina. Então, foi uma campanha para as escolas para fazer vacinação. A gente teve um número de aproximadamente 8 milhões de crianças sendo vacinadas. Só que depois disso, veio uma série de debates. Eu tô levando ao estímulo de uma relação sexual precoce, eu tô incentivando essa criança a descobrir o que é, e na verdade não é isso. A criança toma tanta vacina. O brasileiro faz uma confusão com vacina. Exatamente. Fala pra criança, olha, é mais uma vacina para você não ter um vírus, não precisa especificar como ela vai adquirir esse vírus. E essa vacina hoje, em 2023, a gente teve um número de mais ou menos 700 mil vacinados. Olha a diferença, de 8 milhões para 700. É um número muito grande. E as crianças continuam fazendo 9 a 14 anos, do mesmo jeito. Foi um negócio criminoso a discussão sobre vacina recente, né? Porque a gente teve muita fake news, né, com a vacina. Muita confusão. Pandemia. Virou um espetáculo, né? O brasileiro até então tinha uma tradição de vacinas tranquilo, né? Levava muito a sério isso, até porque é um país tropical, é cheio de ter que ter vacinas mesmo. A gente tinha mais tradição de ser vacinado. E criou tanta confusão. Se você tem dúvida, então vamos tratar sobre a dúvida. Mas não daquele modo espetacular. Eu não estou me referindo a você duvidar da eficácia das vacinas. Não é essa a questão. A questão é como nós tratamos isso. Nós vamos tratar sobre isso em rede social. Nós estamos de um jeito, meus amigos, que assuntos diplomáticos... Você tem um presidente da República discutindo a guerra lá na faixa de Gaza por rede social e o presidente de lá respondendo por rede social. É disso que eu estou falando. Não estou falando que você não tinha o direito de duvidar da vacina, que se ela era, não era, aí bem que tem. Eu não estou discutindo essas coiseiras aí todas. Estou discutindo como nós tratamos sobre isso. Criou agora um bloqueio. Com certeza. Aí você tem outras vacinas, como a HPV que você está dizendo. Sim, o número caiu bastante. Lá. E aí o que a gente orienta é que essa vacina, às vezes, para criança, se for por questão de fake news realmente, as vacinas elas são seguras, ela tem embasamento, ela tem estudo de longos anos, não é uma vacina recente, é uma vacina muito bem Testada. Testada e estabelecida a segurança dela. E hoje essa vacina do SUS, ela é a quadrivalente e a gente previne contra 4 tipos de vírus do HPV, que não dá só o câncer de colo de útero, que isso é importante a gente também ressaltar. A gente pode ter o câncer de vagina, de colo de útero, de vulva, de ânus, de orofaringe. E detalhe, a gente está falando da saúde da mulher, mas ela não é especificamente da mulher. Da mulher, né? O vírus, ele também tá no menino, também tá no homem. E pode acometer o câncer também de de ânus, de pênis, de orofaringe, o sexo oral, anal, ou vaginal. Então, todas essas vias podem ser contaminadas. Meninos e meninas têm que ser vacinados em que fase da vida? De 9 a 14 anos. Atenção, pais de meninas e meninas dos 9 aos 14 anos. A vacina já está testada, não precisamos polemizar. Há todo um histórico científico já em torno disso. Então, você escolhe. Ou fica nessa frescura de, sem ser cientista, achar que não serve, ou submete seus filhos a cânceres como estes que ela disse. É a questão de você escolher. Eu sei que o mundo está num processo de emburrecimento através de redes sociais, essas coisas todas. Rede social está cheia de médico que não é médico. Você põe um estetoscópio no pescoço, nem diz quem é ele, onde ele se formou, nem nada, e vira influencer. Sabe? Você vai pela cabeça de gente assim ou vai pela ciência que está estudando? Os caras queimam as pestanas no mundo inteiro fazendo pesquisa para a gente achar que eu
jornalista, você engenheiro, o outro presidente da República, o outro não sei o quê, nós próprios decidirmos o que é bom e o que não é. Quem somos nós? Exatamente. Quem nós estamos seguindo? Melhor seguir entrevistas como essa que estamos fazendo com a doutora Tamara. Adalberto, é você agora. Deixa eu aproveitar e falar mais um pouquinho então desse câncer do colo do útero, passar essa informação para a mulher, para você que está acompanhando agora o jornal, a importância que tem. A doutora falou que já existe o exame, realmente existe. Aqui Matão tem feito vários finais de semana nos postos de saúde realizando esse exame. Esse exame é fundamental, importante, doutora? Sim, ele tem uma eficácia muito alta de diagnosticar lesões pré-cancerígenas antes mesmo da pessoa ter a doença, ter o câncer em si. Vale salientar que o HPV, ele é uma doença que pode ser silenciosa, ou seja, você pode adquirir o vírus em algum momento da sua vida, ele fica ali remanescente, ou seja, dormindo no seu organismo, em algum momento por alguma fraqueza, ou uma queda de imunidade, ou um estresse muito alto que altera a sua imunidade, esse vírus pode vir a apresentar sinais e sintomas. Mas os sinais e sintomas para o câncer de colo de útero, pode ser assintomáticos e quando vir a ter os sintomas, já ser muito tarde ou ser muito avançado. Então, por isso que é importante fazer o Papa Nicolau. Doutora, de quanto em quanto tempo há necessidade de fazer esse exame? Ótima pergunta. A gente faz o exame a partir dos 25 anos de idade, o primeiro exame, se a mulher já teve relação sexual. Depois de 12 meses, a gente repete esse exame. Se os 2 exames estiverem normais, negativos, a gente repete a cada 3 anos. E agora, uma notícia quente, saiu recentemente um exame que a gente só tinha pela rede privada, que era o PCR de HPV, a genotipagem do HPV. Esse exame a gente detecta se a mulher tem ou não o HPV no organismo dela. E qual tipo do HPV? Se ele é um HPV que pode gerar um câncer ou se ele é um HPV de baixo grau, que a gente fala que leva aquelas verrugas da nossa região. E esse exame foi incrementado, foi colocado no SUS, então a gente vai ter este exame. A vantagem dele que se você fizer esse painel e ele vier negativo para todos os tipos de HPV, a gente consegue fazer o exame a cada 5 anos. Bom, se tratando do vírus, doutora, eu vou fazer uma pergunta simples, mas que a população às vezes gostaria de estar fazendo essa pergunta aqui. Tá? É hereditário, não tem nada a ver, tá? Uma pessoa pode, se a família teve, alguém pode ter, sempre pergunto, porque geralmente falam que outros tipos de câncer acabam sendo hereditários. Nesse caso, o câncer do colo do útero é hereditário ou não? Bom, 99% dos casos de câncer de colo de útero é pelo HPV, contato com o vírus. Esse 1% entra naquela faixa de mutação, ou seja, o seu organismo teve uma mutação nas células ali e gerou, mas não hereditariamente vindo de pai para filho, ele é uma raridade. O raro do raro do raro. A gente na medicina nunca fala que é sim ou não, sempre ou nunca. A gente pode ter? Pode, mas é raríssimo ser desse jeito. Agora há pouco a senhora falou a respeito dos sintomas. A mulher tem como saber se ela está com vírus ou não, sem fazer o exame, ela vai sentir esses sintomas e quando, é claro, se sentir os sintomas, procurar imediatamente um profissional da área da saúde? Ela pode ter sintomas em fases mais avançadas, como um sangramento anormal, um odor fétido, ou seja, um cheiro ruim saindo da vagina, uma secreção que sai como se fosse uma água de carne com um cheiro bem ruim. Ela pode ter lesões, se for um outro tipo de câncer, né, da região. Ela pode ter lesões ali naquela região, mas na maioria das vezes o câncer em fase inicial ele não tem sintomas, por isso que a gente fala tanto do exame de prevenção. Tratamento, doutora? O tratamento ele consiste no estágio da doença. Ele pode ser desde um tratamento local, quando é um diagnóstico inicial, onde a gente só retira o colo de útero via vaginal mesmo, como em estágios mais avançados, que ele adentra o paramétrio ou tem linfonodos, e aí a gente precisa fazer uma cirurgia mais ampla com a retirada do colo do útero e dos linfonodos laterais, que fica nessa região.
através do exame do HPV, que a gente tem na rede pública de graça para todas as mulheres e sempre tem campanhas também para realizar o tipo de exame, doutora. Existe alguma prevenção? O que a mulher pode fazer para se prevenir, para não obter esse vírus? A principal prevenção nós temos duas, que é o uso do preservativo. Então, falando que é uma doença que se adquire 99% das vezes com o uso por relação desprotegida, em contato com o HPV. Então, o uso do preservativo é uma delas. A outra observou que tem lesões no parceiro ou na parceira, utilizar um método, primeiro procurar atendimento e utilizar um método de barreira ali. E o segundo fazer o Papa Nicolau, fazer o exame. Uma outra parte aí de prevenção que nós não falamos, eu queria que a senhora falasse. Do ponto de vista existencial, ou seja, dos hábitos da pessoa em vida, o que ela pode fazer para que isso não aconteça? Há na alimentação, os costumes, algum modo de prevenção? Na alimentação, não. O que a gente tem a alimentação faz parte de tudo da nossa vida. Da defesa. Que a gente, da nossa defesa, exatamente. Então, como a gente comentou que o vírus pode ficar ali dormindo no nosso organismo, em algum momento, por uma queda de imunidade, ele pode aparecer, a alimentação faz com que a gente evite ter outras doenças, queda de imunidade, uma boa proteção contra a queda do sistema imune, e aí, com isso, consequentemente, o vírus não vai aparecer. Então, sim, ela tem esse... Os hábitos, por exemplo, atividade física, essas coisas alimentação, sim, pode ajudar a ter um bom sistema imune. Tem a questão do histórico familiar na história, da genética? Tem. A questão da genética é o que eu comentei com ele, que 99% dos casos é pessoal, advindo do HPV. Não de família. Isso eu havia acompanhado, mas tem alguma ponta aí que traz alguma possibilidade de ser isso? Existe quando a gente tem uma mulher que teve um caso de uma mãe com câncer. A gente tem estudos disso que pode ser que essa mulher tenha maior propensão a adquirir o vírus quando ela entra em contato. Ou seja, ter uma resposta maior a este vírus. Mas não hereditariamente assim, a minha mãe teve, eu vou ter. Não advindo da genética dela. Isso... E seriam casos mais raros? Isso daí é raríssimo do raríssimo. A medicina nunca a gente vai falar que não tem, que não pode, porque a gente é um corpo... E também o homem mesmo vai descobrindo coisas ao longo do tempo que podem superar, né? Pode mudar daqui a algum tempo. Eu falo sempre aqui do Freud, que ele há 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, decodificou tudo, né? Na psicologia e tudo, e muitas das teses dele já foram para o espaço. Ele foi importante, lógico que foi, né? Mas com o tempo o homem foi descobrindo outras coisas, graças ao próprio Freud. E hoje muito do que o Freud falava pode não ser mais aquela verdade de 100 anos atrás, né? Sim. Tem muito disso também, né, a considerar. 8h29 agora, pois não. Deixa eu aproveitar, tem uma pergunta através do facebook.com/TV Matão e um homem participando, que legal, né? O Francisco, doutor, ele mora em Dobrado, ele está acompanhando aqui pela internet, ele pergunta, a mulher tem um exame, e o homem, dá para saber como se ele está com HPV? Toda vez que a mulher é diagnosticada com o HPV, é recomendado que o parceiro sexual procure um urologista para fazer uma análise desse pênis. Existe a penoscopia, que a gente olha como que tá essa região e se tiver alguma lesão a gente faz, mas não tem um rastreio como na mulher. Existe uma diferença entre o HPV no homem e na mulher pela propriedade anatômica. O pênis, por ele ficar exposto para fora, ele é facilmente lavado, ele não é quente, úmido, molhado, como a vagina, o colo do útero que fica dentro da vagina. Tem essa diferença. E essa propriedade faz com que o vírus tenha uma maior penetração, maior escolha por este local quente, úmido e molhado, que é o colo, ao invés de o pênis. Assim nós tratamos aqui no programa ao vivo hoje com a doutora Tamara Paggioro, ginecologista e obstetra, sobre o mês de março, alerta de prevenção ao câncer de colo de útero. Você quer complementar alguma informação? Fica à vontade. Gostaria de falar também sobre a vacina, que a gente ressalta que é dos 9 aos 14 anos, mas tem outros grupos que também são priorizados para tomar a vacina. Também? Até os 45 anos.
Então, pessoas que foram vítimas de relação sexual abusiva, violência sexual, pessoas em fazendo quimioterapia ou radioterapia, pessoas transplantadas de órgãos sólidos, pessoas convivendo com HIV, ela tem direito de transplante de medula óssea, ela tem direito pela rede pública até os 45 anos de fazer O exame também. fazer a vacina. A vacina, desculpe. Sim. Vacina. Tá. Muito obrigado. Foi muito bom conhecê-la. Matão a conheceu ainda melhor agora nessa entrevista. Seja muito bem-vindo. Parabéns pela sua história, viu, que foi muito bacana. Muito bonita a história. Dividir aí com o povo, né? A sua história que é muito emocionante, né? De uma moça que perdeu a mãe exatamente por câncer de colo de útero e ao acompanhá-la em hospitais, até que ela veio a falecer, ainda menina, a doutora Tamara decidiu: eu vou ser médica. E hoje ela faz exatamente, ela cuida das pessoas, das mulheres em casos de câncer de colo de útero, que foi, ironicamente, a doença que acometeu a mãe dela. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigado mesmo pela presença aqui, viu? Muito obrigada, agradeço pelo Nós que oportunidade. agradecemos. Doutora Tamara Pagioro, ginecologista em Matão.